Bom, agora a gente vai fazer esse exercício aqui, e eu vou utilizar esse exercício para justificar algumas relações que envolvem a circunferência inscrita e circunscrita desses polígonos. Essas relações elas são fundamentais para alguns problemas, tanto da geometria espacial quanto da geometria plana. O resumo dessas relações é você conseguir determinar os lados desses polígonos a partir dos raios da circunferência inscrita e da circunferência circunscrita, ou seja, a gente vai supor por hipótese que a gente saiba o valor dos raios tanto de uma quanto da outra circunferência, e aí a gente vai tentar achar a relação que tem com o lado, né, e com o apótema desses polígonos. Vamos começar com o quadrado, porque ele é mais fácil de se gerar essas relações, tá? Vamos supor primeiro que a gente tenha esse quadrado aqui, tá? E esse quadrado tem uma circunferência circunscrita. Quando eu crio essa circunferência circunscrita, automaticamente eu crio aqui, ó, esse ponto, que é o centro dessa circunferência, o centro do quadrado e o centro da circunferência inscrita, tá? Que é essa circunferência aqui. A partir daí, eu vou traçar hipóteses para tentar chegar numa relação. Vamos começar primeiro com essa situação da circunferência circunscrita. Vou supor que eu saiba o valor do raio. Eu vou dizer que esse valor é R. Então, vou supor aqui que R é o raio da circunferência circunscrita, tá bom? Continuando, eu vou supor também a circunferência inscrita. E para a circunferência inscrita, o seu raio, que é a medida do centro até o lado do ponto médio, é a mesma coisa que o apótema, tá? Então, o apótema do meu polígono regular é a mesma coisa que o raio da circunferência inscrita, tá? Repare que o apótema aqui é a mesma coisa que o raio dessa circunferência em rosa aqui, tá? A outra anotação importante é em relação ao lado do quadrado, tá? O quadrado é esse em azul aqui, e eu vou supor que o lado dele vale L4. Por que L4? Assim como no apótema, que eu botei A4, esse 4 aqui está relacionado à quantidade de lados da minha figura. Então, por isso que no L eu usei L4. Repara que nessa figura aqui, a gente nota que se a gente fizer esse triângulo aqui, do centro com dos vértices, eu vou ter aqui um triângulo retângulo, cuja medida desse cateto vale R e desse cateto também vale R. E a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo é exatamente o lado do meu quadrado. Tá? Então, a primeira relação já vai sair daqui por teorema de Pitágoras, que o lado desse quadrado ao quadrado vai ser igual a o raio da circunferência ao quadrado mais o raio da circunferência ao quadrado de novo. Aí daqui eu obtenho o seguinte, isso aqui vai ser 2r ao quadrado, aqui eu vou obter que o lado do meu quadrado é igual a raiz de 2 vezes r, tá? Eu extraí a raiz quadrada em todos os lados aqui dessa equação. Então significa aqui que o lado do meu quadrado vai ser igual a raiz de 2 multiplicado pelo raio dessa circunferência, tá? Na circunferência escrita eu tenho essa situação, né? E aí eu preciso do raio dessa circunferência, só que o raio dessa circunferência é a mesma coisa que o apótema, que é esse segmento em verde. Tá? Então repara, o raio dessa circunferência é a mesma coisa que o apótema. Se eu prolongar o raio, eu vou ter exatamente o tamanho do lado do quadrado. Então dá para verificar aqui que para você calcular o lado, né, de um quadrado, basta você multiplicar 2 vezes o raio da circunferência inscrita, que é a mesma coisa que o apótema do quadrado. Tá? Então é só mais essa relação que você precisa aqui para finalizar o quadrado. Agora a gente vai para o hexágono. Então aqui eu tenho um hexágono, e aí eu vou fazer as mesmas determinações que eu fiz anteriormente, tá? Eu vou pegar a circunferência circunscrita, que é essa em vermelho, e vou dizer que R maiúsculo é o tamanho do raio, tá? Do raio dessa circunferência, tá? E aí eu vou dizer que o apótema, que é o raio da circunferência circunscrita, tá? Que é essa daqui em rosa, ele vai ser o A6, tá? Estou partindo aí dessa hipótese. E, de novo, esse 6 é porque eu estou falando de um hexágono. E o lado, que é esse em azul aqui, vai ser igual a o L6, tá? Então, saindo dessas hipóteses, a gente vai conseguir determinar alguma coisa. Então vamos primeiro achar a relação que o raio da circunferência circunscrita tem com o lado desse hexágono, tá? Então vou apagar aqui o apótema e a circunferência inscrita. Olhando para essa figura, a gente sabe que a soma dos ângulos centrais é igual a 360. Mas observe o seguinte, se eu traçar segmentos que saem do centro e vão até o vértice, eu estou produzindo os raios dessa circunferência. E ao mesmo tempo, eu estou dividindo o ângulo central. Como aqui eu consigo formar 6 triângulos, significa que o ângulo nesse vértice aqui vale 60 graus. Então isso ajuda a gente a fazer a seguinte afirmativa. Ó. Se aqui vale 60, aqui vale R, esse triângulo aqui é isósceles. Os ângulos da base são congruentes. Se aqui eu tenho um triângulo, aqui vale 60, esses dois ângulos somados têm que ser 120, só que eles são congruentes. Significa que os ângulos da base também são 60. Significa que esse triângulo aqui, ele é equilátero, tá? Se esse triângulo é equilátero, todos os outros também são. Pronto, daqui eu consigo tirar o resto da relação, porque essa medida aqui vai ser igual a essa medida aqui, que vai ser igual a essa medida aqui. Isso significa, então, que o lado do meu hexágono é exatamente a mesma medida do raio da circunferência circunscrita, que é o R maiúsculo. Então a primeira coisa a gente já obteve aqui. Agora bora falar em relação ao apótema. Para falar em relação ao apótema, eu vou voltar ao meu hexágono aqui, vou traçar a circunferência inscrita e o seu apótema. Lembrando que o apótema é o mesmo que o raio da circunferência inscrita. E repara no seguinte, se eu traçar o triângulo que sai daqui do centro e vai até o ponto médio do lado, que é o que determina o apótema, e até um dos vértices do meu polígono regular, eu vou ter um triângulo retângulo, já que ele é reto aqui. A partir desse triângulo retângulo, eu consigo criar a relação entre o apótema e o raio da circunferência circunscrita, tá? Vou até determinar ela aqui, ó, circunferência circunscrita e o seu raio.
Lembra que essa medida aqui é exatamente o raio, e essa medida aqui seria a metade desse raio, já que o lado do hexágono é a mesma coisa que o raio da circunferência circunscrita. Então, por Pitágoras aplicado a esse triângulo, eu posso criar essa relação. Então, a gente vai fazer que o raio da circunferência circunscrita ao quadrado, que é a nossa hipotenusa aqui, tá? Vai ser igual ao apótema ao quadrado, que é um dos catetos, que é o em verde, mais a metade do raio dessa circunferência circunscrita. Aí eu vou só desenvolver algebricamente aqui, para a gente tentar isolar um ou outro. Então vamos lá, r elevado ao quadrado, menos r sobre 2 ao quadrado, igual a a6 ao quadrado. Então a6 ao quadrado vai ser igual a 3r ao quadrado sobre 4. Significa que o a6 é igual a raiz quadrada desse 3r ao quadrado sobre 4. Aí extraindo a raiz quadrada aqui, eu fico com raiz de 3r sobre 4. Repara que aqui eu criei a relação entre o apótema desse hexágono aqui, que é esse segmento em verde, e o raio da circunferência circunscrita. Ou seja, como esse apótema é a mesma coisa que o raio dessa circunferência interna, que é essa em rosa, significa que eu tenho relação entre os dois, tá? Em relação aos lados, eu posso ligar com esse aqui de cima, tá? Então, eu posso fazer a ligação do apótema da circunferência circunscrita, que é a mesma coisa que o raio dela, com o lado aqui, ó. Se eu substituir no lugar do R, o L6 aqui. Então, você só precisa saber essas duas relações. Não precisa ficar decorando cada uma por uma, não, tá? Agora a gente vai encontrar essas relações para um triângulo, tá? Para um triângulo, essas relações é um pouco mais difícil de achar, mas ela vai partir de uma ideia bem básica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar aqui o segmento que passa pelo centro e vai até o final da minha circunferência. Esse segmento aqui, ele é o diâmetro dessa circunferência, tá bom? Agora eu vou pegar um segmento que sai daqui do final do diâmetro e vai até um dos vértices do meu triângulo. A ideia principal para tirar as informações aqui dessa situação é a seguinte. Esse segmento aqui, ele é a mesma coisa que o lado de um hexágono regular que a gente viu anteriormente. Se isso é verdade, significa que esse segmento também é o raio da minha circunferência circunscrita, que é essa circunferência em vermelho. Então, esse segmento é a mesma coisa que esse raio aqui, tá? Que é essa medida aqui. Agora, repara só. Destacando esse triângulo, eu tenho que ele tem um dos lados sobre o diâmetro da circunferência. Então, significa que ele é retângulo aqui ou nesse ponto. O que significa que a medida da hipotenusa, que é esse tamanho aqui, é a mesma que o diâmetro da minha circunferência circunscrita, tá? Essa medida aqui é a medida do hexágono regular, então isso aqui vale R, que é a mesma coisa que esse raio aqui. E essa medida aqui é exatamente o lado do meu triângulo equilátero inscrito nessa circunferência. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras de novo aqui para determinar o tamanho desse lado aqui. Então, vamos lá? Pela figura a gente viu que o diâmetro da circunferência, que é essa medida aqui, elevado ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual à soma dos quadrados do cateto. R ao quadrado mais L3 ao quadrado. Então, vou colocar aqui L3 ao quadrado mais R ao quadrado. Aí agora é só arrumar para isolar esse L3. Vou passar para cá subtraindo, isolar o L3. Aqui vai dar 3R ao quadrado igual a L3 ao quadrado. E eu isolo o L3. Então, significa que L3 é R raiz de 3. Resumindo, a medida do lado desse triângulo equilátero inscrito nessa circunferência de raio R é raiz de 3 vezes o raio dessa circunferência, tá bom? Para achar a relação do apótema, a gente vai precisar de umas informaçãozinhas a mais. Então vamos lá, vamos aqui para o apótema. A gente vai fazer o seguinte, eu quero saber a medida do ângulo que forma entre os segmentos que saem aqui do centro e vão até um dos vértices desse triângulo equilátero, tá? Por aqui, como o triângulo é equilátero, aqui vai valer 60 graus. Se aqui vale 60, como aqui é o centro dessa circunferência, aqui vale 120, tá? Repare que o apótema ele vai ser a bissetriz desse ângulo aqui. Se ele é essa bissetriz, e aqui valia 120, significa que essa medida aqui é 60. Então eu tenho que aqui vale 60, sei quanto que vale essa medida aqui até o apótema, vale a metade do lado do triângulo, e sei quanto que vale essa medida aqui. Para relacionar aqui direto com o raio da circunferência circunscrita, eu vou aplicar as funções trigonométricas. Então eu vou só marcar quanto que vale este ângulo aqui, tá bom? Como a gente viu, esse ângulo vale 60 graus, vou aplicar aqui uma função trigonométrica que relacione a hipotenusa, já que aqui é 90 graus, com esse cateto aqui em verde, que é o de baixo. E essa relação é a função cosseno. Então, vou aplicar aqui o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é o cateto adjacente, que é exatamente o nosso apótema. Então, vou fazer o cosseno de 60 graus, que vai ser o cateto adjacente, que é o nosso apótema, dividido pela nossa hipotenusa, que é o raio da circunferência circunscrita. Como eu sei o valor do cosseno de 60, que vale meio, eu vou colocar aqui substituindo. E aqui, ó, eu só preciso isolar um desses valores para me descobrir o outro, né? Nesse caso aqui, eu vou isolar o apótema. E aqui eu descubro que o apótema, ele vai ser igual a metade do raio da circunferência circunscrita. Lembrando, o apótema é a mesma coisa que o raio da circunferência inscrita, tá? O apótema é a mesma coisa que o raio dessa circunferência aqui, ó, em rosa, tá bom?